A palavra de Deus deste final de semana para nós nos fala de cura, missão e oração. Nós continuamos lendo o Evangelho de São Marcos e São Marcos vai nos mostrando que a grande batalha de Jesus é contra o mal. Nosso Senhor vence os espíritos impuros, nós já vimos domingo passado, Jesus libertar o endemoniado e hoje novamente Nosso Senhor está em batalha contra o mal que se manifesta nas doenças físicas, espirituais, nas possessões por espíritos impuros. Então, Nosso Senhor completa esta sua primeira batalha contra o mal, curando uma doença da sogra de Pedro, que estava prostrada com febre de cama. Depois de fazer o sinal, Jesus mais uma vez dá uma prova da sua autoridade, porque ele não permanece na sinagoga, naquele lugar, para saborear os aplausos da multidão, para saciar a curiosidade da multidão que estava vindo atrás de Jesus. Como eu já disse outras vezes, nosso Senhor nunca quis ser famoso, ele quis fé. Ele quis sempre anunciar a boa nova, e é por isso que Jesus vai embora. Quando o povo quer vir multidões atrás dele, ele vê que vai ficar famoso, nosso Senhor vai para outra aldeia pregar o Evangelho. Deste Evangelho nós aprendemos em primeiro lugar a que remédio a pessoa que tem fé deve recorrer, antes de tudo, nos tempos de tribulação. A sogra de Pedro estava doente, acamada e com febre. Não existe medicamento que se compare ao poder de Jesus. A Ele nós devemos clamar em primeiro lugar, muito embora recorramos também às mediações humanas. Aqui o padre não está falando que nós não devamos recorrer aos médicos, aos profissionais que nos ajudem com a saúde. Mas o primeiro a ser invocado deve ser o nosso Deus. É Ele quem dá a vida, né? É Ele quem propicia tudo. Ninguém será capaz de nos aliviar com tanta eficácia quanto Ele. O Salmo 55 nos ajuda a rezar isso. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. E a primeira carta de Pedro, capítulo 5 também. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, pois Ele tem cuidado de vós. A completa e perfeita cura que o Senhor realiza hoje é manifestada pelo que acontece com a sogra de Pedro. Jesus a cura e imediatamente ela se coloca a servi-los. Se não fosse tão grande milagre, que talvez Jesus tivesse curado a doença, mas ainda ela ficasse convalescendo, né, se recuperando, então ela não poderia ter essa força que ela teve de levantar e já se colocar a servi-los. Aqui nós vemos que o sinal de Jesus é muito maior. Essa mulher foi fortalecida e capacitada para trabalhar. Também para nós, nosso Senhor quer curar as almas enfermas de pecado, pela misericórdia, pelo perdão e pela graça renovadora. A alma doente do pecado não é meramente curada para então ser entregue a si mesma. Ela recebe um novo coração e um espírito reto, sendo capacitada a viver de modo agradável a Deus. Em outras palavras, para que Jesus nos cura? Para nós continuarmos a mesma vida? Não. A cura é sempre um sinal que nos abre para algo maior que nosso Senhor vem trazer. A vida nova dos filhos de Deus. Infelizmente, o nosso tempo hoje, muita gente busca a cura, mas não busca seguir Jesus. Quer que Jesus resolva o seu problema momentâneo, mas não está aberto a acolher a boa nova de transformação na sua vida. Quantas pessoas receberam curas, mas voltaram para a mesma vida?
e depois entraram em coisas piores do que aquelas que o Senhor as libertou. Então devemos ter muito cuidado com isso. Não tenha medo de servir a Cristo. Não tenha medo de abraçar a sua cruz. Ele te dará a força para percorreres o teu caminho e realizares a tua missão. O texto do Evangelho de hoje ainda nos dá um segredo para a missão dar certo, para ter êxito, que é a oração. Jesus se levantou de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e orava ao Pai. Nosso Senhor orava continuamente e não esmorecia. Ele, que era sem pecado, nos deixou um grande exemplo de comunhão com o seu Pai. Quanto mais a nós, pecadores, cercados de fraqueza de todos os lados, deveríamos nos dedicar à oração. Oração que é esse encontro com Deus, oração que é este diálogo amoroso com o nosso Criador. Como está a nossa vida de oração? Às vezes a gente desanima porque a gente não reza. Às vezes nosso relacionamento com Deus é muito formal, né? Eu sei que Deus existe, né? Enquanto a vida está indo bem, beleza, mas eu não tenho intimidade com Ele, eu não falo com Ele, eu não abro meu coração a Ele. E às vezes a desculpa nossa esfarrapada é que a gente não tem tempo. Mas quando a gente tem interesse nas coisas do mundo, a gente cria tempo. Por que a gente não cria tempo para as coisas de Deus que são tão essenciais? Algumas vezes a gente desanima porque talvez a gente crie a ilusão de que nós nos bastamos. E quando isso cai por terra, então vem o desânimo, né? Ah, Deus não me ouve, Deus não me quer. Não é Deus. É você que não procurou. É você que não se abriu para Ele te preencher. Então, nós devemos estar atentos. A oração é onde nós nos abastecemos. Se Jesus, que é o Filho, unido ao Pai por essência, rezava toda noite, toda madrugada, o Senhor passava em comunhão amorosa com o Pai. Quanto mais nós precisamos orar, pois somos fracos, né? Somos cercados de fraquezas por todos os lados. Precisamos estar em comunhão com o Senhor. Ainda um último aspecto desse evangelho muito importante. Para que nosso Senhor veio a este mundo? Será que Ele veio para ficar famoso? Para dar um show? Será que foi para isso que Jesus veio a este mundo? Não. Jesus deixa bem claro isso. Ele veio à terra para mostrar aos homens o caminho da paz, para proclamar a libertação aos presos e recuperar a vista aos cegos, e percorrer muitos locais anunciando a boa nova. Quando nosso Senhor começava a ficar famoso em algum lugar, Ele já ia embora, porque Ele sabia que a fama não leva a nada. A fama leva só à ilusão. Então, quando começava a fama a subir, Jesus já ia para outro lugar, porque o Evangelho tinha que ser anunciado em outra localidade. Mais pessoas estavam aguardando para receber esta boa nova. E São Paulo, na segunda leitura, fala para si mesmo, mas para nós também vale essas palavras: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Cristo é o missionário do Pai. E a igreja, que somos todos nós, de ontem e de hoje, somos missionários de Jesus Cristo. Todos nós somos missionários. Já se foi aquele tempo em que se pensava, missionário é o padre, a religiosa que pega e vai lá para a África anunciar Jesus. Já se foi essa ideia. O cristianismo ou ele é missão ou ele não existe. O cristianismo nasceu da missão. Jesus é o missionário do Pai, os apóstolos anunciaram, os santos, os mártires. Se não houver missão, a igreja morre. Se não houver
este anúncio da boa nova, a igreja vai envelhecendo, vai ficando mofada e morre. Aliás, não é à toa do que muito do cristianismo está acontecendo, né? Na Europa, no Brasil nós já começamos a sentir também muitos resquícios disso, né? De um cristianismo morrendo. Na Europa você vê belas igrejas maravilhosas, mas 4, 5 pessoas no normal, né? Ou antes da pandemia ainda, 4, 5 pessoas numa missa lá. Do que adianta ter igrejas maravilhosas, mas se a fé do povo está morrendo? Se há uma indiferença a Deus cada vez maior? Devemos cuidar para que isso não aconteça também no nosso Brasil, que embora tenha muita devoção, é sustentado pelas devoções populares, mas a gente já percebe essa onda de indiferença à religião. Principalmente nos nossos adolescentes, né, que já vem de uma geração que nós não estamos mais tendo tanto acesso a eles para transmitir-lhes a fé. Ai de mim se eu não evangelizar. E nosso Senhor deixou bem claro: ide e pregai a todos os povos, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Jesus deixou bem claro, ide. Ele não falou se você quiser, se você achar legal, se der na telha, você vai. Não, ele falou ide, ele deu uma ordem. É para todos nós, cada um de nós batizado, que diz que crê nele. Portanto, evangelizar é necessário. São João Crisóstomo dizia: não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa pela salvação dos outros. Não digas, não posso ajudá-los, porque se és cristão de verdade, é impossível que não o possas fazer. É mais fácil o sol deixar de iluminar ou de aquecer do que um cristão deixar de ser luz. Veja que palavras fortes, né? Que paulada. E há de mais triste, né? Não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa pela salvação dos outros. E essa é uma palavra muito atual para o nosso tempo, em que às vezes a gente acha que ser cristão é eu fazer a minha parte, prestar os meus atos de culto e o outro não me interessa. Eu não vou evangelizar, cada um no seu quadrado, né? E ele que faça da vida dele o que ele quiser. Não. Nós devemos ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor. A dedicação à tarefa apostólica nasce da convicção da verdade e da necessidade de comunicá-la. Quando nós perdemos essa certeza, já não se encontra mais sentido difundir a fé. E aqui há o perigo de perder a identidade. Quando você não acredita na tua fé, que ela transforma, que ela é realmente a orientação para a tua vida, qualquer proposta vale, né? E aí é mais fácil se esconder na mentalidade do mundo, porque a sua fé algumas vezes te causa vergonha. O mundo se sente incomodado falar de Jesus, então eu não vou falar para não ofender o mundo. E vamos perdendo a nossa identidade. Difundir a fé com respeito e apreço pelas pessoas não significa transmitir meias verdades por receio de que a vida cristã entre em conflito com a mentalidade atual. Devemos falar não para agradar aos homens, mas a Deus. Então aquilo que a nossa igreja nos ensina, nos forma, nós devemos acreditar e colocar em prática. Ah não, mas o mundo agora, esse ideal de família agora que foi... A família é mais flex, né? Tudo é família para o mundo, então a igreja tem que rever esse negócio de família. Não. Ah não, mas essa questão do aborto, né? Eu acho que a igreja tem que rever essa questão do aborto, né? Eu acho que tem casos que permitem... Não. Para de ficar inventando meias verdades para agradar o mundo. O Evangelho de Cristo veio para transformar o mundo, não veio para falar a mesma linguagem do mundo. E aliás, se o mundo já está do jeito que está, é porque o Evangelho está sendo abandonado cada vez mais, né? Cada vez não se quer mais ouvir falar de Deus, cada vez mais vai se tirando tudo, e especialmente aquilo que diz respeito à vida, desde o começo até o seu fim natural. Então,
Pregar o Evangelho não significa transmitir meias verdades. É perigoso querer tornar o Evangelho mais fácil, omitindo elementos essenciais do que o Senhor nos ensinou. Tem gente que pega o Evangelho e recorta só as passagens bonitas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus misericordioso, maravilhoso. Mas aquilo que o Senhor ensina e fala, ó, esse é o caminho. Ah, esse eu não quero. Eu só quero Jesus dizendo, vinde a mim, descansai, vós todos que estáis aflitos. Mas tem mais do que isso. Né? Tem gente que pega a Bíblia e faz recorte, sobra pouca coisa da Bíblia, né? Só o que lhe convém. Isso não é certo. Devemos aceitar a palavra de Deus na sua totalidade. Tudo que o Senhor nos ensina é bom e é para a vida. Esse anúncio significa que nós devemos insistir com nossos colegas, com nossos amigos, com nossos parentes, sobre a necessidade de mudarem de vida, de fazerem penitência, de renunciarem a si próprios, de se desprenderem dos bens materiais, de viverem a castidade, de buscarem com confiança o perdão divino, de corresponderem ao que Deus pensou para as suas vidas. Às vezes a gente tem medo de falar de Jesus dentro da nossa própria casa. Vem parente, parece que vem um ET, né? Que a gente não pode falar de Jesus para aquele parente, não pode ir numa missa, porque tudo vai ofender aquela pessoa. Para! Você está vendendo a tua fé por pouca coisa, né? Está tendo vergonha do que é essencial. Devemos evangelizar os ambientes onde nós estivermos. Devemos ser luz, né? Se você não é luz na sua família, se você não é luz no seu trabalho, do que adianta o Evangelho? Do que adianta vir celebrar a Eucaristia? Do que adianta vir à missa? Então é desafiador, é difícil? Sim, é difícil. O Senhor não falou que seria fácil. Os primeiros santos, os mártires, deram o sangue por este Evangelho. E nós? Até que ponto estamos dispostos a dar a vida pelo Evangelho? Todos estão à tua procura, dizem a Jesus. Ou seja, o mundo tem fome e sede de Deus. Por isso que nós também cultivemos a esperança de que todas as pessoas têm necessidade do Senhor, mesmo que muitas vezes não manifestem. Santo Agostinho, um grande santo da igreja, mas que teve um passado bem longe da igreja, né, antes da sua conversão. Ele não gostava dos cristãos, ele debochava da sua mãe Santa Mônica, ele experimentou todos os prazeres possíveis e imagináveis desta vida. Mas quando ele fez a sua experiência de conversão, ele percebeu, né? Poxa, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu estava fora. Santo Agostinho percebeu que ele tinha fome de Deus, mas ele não sabia de que maneira. Ele procurava nas criaturas, nos prazeres desta vida, muitas vezes desequilibrados, aquilo que só Deus podia saciar na sua vida. E quando ele fez a experiência do encontro real com Jesus, então essa sede, esta fome foram saciadas. Antes tarde do que nunca. Peçamos à Virgem Santíssima Senhora de Fátima que renove em nós a coragem apostólica que caracterizou a vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.